Boa noite você que está aí comemorando nossas voltas às aulas, né? Já fizemos as aulas da segunda-feira. Se você perdeu, vá aqui na plataforma do Canal Educação e revisa o nosso conteúdo, porque você sabe que dia de segunda-feira é dia de falarmos de textos, né? É dia de praticar a língua portuguesa. E a língua portuguesa ela se dá através dos textos. E nós falamos de contos modernos. Agora, se você perdeu a aula de segunda, fixa-se aqui agora na aula de hoje, porque hoje é língua portuguesa gramaticalizada, do jeito que você gosta. E hoje vamos falar de coesão e de coerência textual. Afinal de contas, o que é um texto sem coerência, né? O que é um texto? Aliás, o texto ele pode até perder um pouco de coesão, se não for para a prova do Enem. Agora, a coerência, que é o sentido do texto, não pode deixar faltar. Então, eu começo a nossa aula de hoje fazendo o seguinte, olha só. Quem não se lembra, vamos lá. Nossa aula de hoje, então, é coesão e coerência textual. Mas quem de vocês que, apesar de não ter vivido os anos 80, de repente você é tão jovem que nunca soube o que eram os anos 80, mas com certeza o seu rádio toca, você ouve à noite a música do Biafra, Sonho de Ícaro, que foi um mega sucesso, foi um estrondoso sucesso. Mas se você pegar a letra da música para avaliar, eu pergunto, será se nesse texto tem coerência? Será se o texto tem coesão? Às vezes, a coerência precisa da coesão. Mas nem sempre é assim. Então, apesar de a música ter feito muito sucesso, inclusive foi tema de alguns comerciais de TV aí que você deve ter visto, quem nunca ouviu a música chamada Sonho de Ícaro, do Biafra, né? Em que ele diz assim, olha, voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. Nossa Senhora! Vamos lá. Nós vamos falar hoje de coesão e coerência textual e eu trouxe essa música do Biafra porque apesar de ter sido um estrondoso sucesso nacional, o que levou o Biafra aí para o patamar na época, né? Patamar dos melhores cantores da música popular brasileira. Mas se você pegar a letra da música e analisar sob o foco gramatical, principalmente da coerência, e o que é a coerência? É a sequência lógica dos fatos. É quando você consegue contar uma história ou você consegue prevalecer, né, permanecer dentro de um discurso, seguindo uma ordem lógica de encadeamento das ideias. Quando você fala encadear as ideias, você fala de coesão. Quando você fala de lógica, de continuidade do texto, aí você fala de coerência. E veja só o que diz o Biafra na música dele. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Isso aqui a gente chama de verso 1. Lembra que tanto na poesia quanto na letra de música, cada frase é um verso, certo? Então ele diz, voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito balão. Agora você pega a palavra sonho e tenta fazer o que ele fez aqui, o paralelo, né? Quando ele diz feito, ele quer dizer como. Quando ele diz feito, ele quer dizer como. Ou seja, ele emitiu aí um elemento de coesão textual, certo? Que seria uma conjunção. Mas ele faz uma comparação. Ou seja, comparar um sonho com um balão. E aí você olha para esse balão aqui, que é o balão que a gente vê, tem um filme famoso, né? De um balão aí, e tenta imaginar o balão associado ao sonho. Aí ele continua dizendo, no ar, eu sou assim. Oxe, como é que você é assim no ar, no ar?
No ar eu sou assim. Brilho do farol. Eu sou assim o quê? Brilho do farol. Como é que o farol entrou nessa história de uma hora para outra? Além do mais, aí ele usa um elemento de coesão. Isso aqui você chama de coesão textual, né? Onde ele diz, além do mais, quando você diz além do mais, quer dizer que você vai fazer a inclusão de uma nova ideia. Quando você diz além do mais, você vai inserir um elemento novo, adicionar um elemento novo. Mas ele diz, além do mais, amargo fim, simplesmente sol. Ou seja, ele não dá continuidade àquilo que ele estava falando. Se você perceber, os versos, eles não têm continuidade. O que falta no verso é o elemento contínuo. Ou seja, o encadeamento de ideias que vai dar continuidade ao texto. Aí depois ele já passa para outra história, ele já fala de rock do bom. Rock do bom ou quem sabe jazz. Som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter. Olha só, sentir é uma coisa e ter é completamente adverso, né, gente? De querer sentir o que eu não posso ser, poderia até caber dentro da coerência. Mas querer sentir que não é um elemento palpável, o que eu não posso ter, que é um elemento palpável, cai dentro de novo da incoerência textual. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for. Se você isolar apenas esse verso, ele tem algum sentido, não tem? Bem poético. O que faz de mim ser o que eu sou é gostar de ir por onde ninguém for, ou seja, traçar caminhos que as pessoas não conhecem, gostar de gostos diferentes, do alto coração, mais alto coração. Aí agora não vai dar continuidade à ideia que ele estava desenvolvendo. Então, quando você fala de coerência textual, é a falta da sequência, né? Da sequência lógica dos fatos. E essa música, apesar de fazer muito sucesso, você não consegue encadear essas ideias. Você percebe que cada verso conta ou fala de algo diferente. Olha, o Biafra fez sucesso com a música. Uma música sem coerência. Se você perceber, a letra da música ela é totalmente incoerente, ela não diz nada com nada, ela não tem uma continuidade temática. Se eu perguntar qual é o tema, qual é o assunto, do que é que o texto fala, você não diz, não tem como você saber do que ele está falando. Ele fala de várias coisas, fala do rock, do jazz, do sonho, dos anjos, do balão, entendeu? Ou seja, não tem uma continuidade temática. E quando um texto não tem continuidade temática, ele cai dentro da questão da falta de coerência textual. É como eu falei, o texto não deixa de existir. Para a poesia, está tudo bem. Uma vez que letra de música é arte, é poesia, é apenas você despejar seus sentimentos, suas sensações, e aí estrondou esse sucesso. Mas se você pegasse esse texto e fosse escrever, digamos, numa redação de Enem, você ia perder pontos na competência 4, você ia perder pontos na competência 3. Na competência 3, porque o texto não tem coerência. Na competência 4, porque a coesão não existiu, ou se existiu, ela não conseguiu associar as ideias, beleza? Então, para que um texto seja completo, é necessário que haja coesão e coerência, o que não desmerece a música do Biafra. Repito, música é poesia. E a poesia é liberdade artística. Então, eu não estou desmerecendo a música do Biafra. Estou apenas mostrando a vocês que, mesmo um texto sem coerência, ele pode fazer sentido para alguém. No entanto, se você analisar dentro do desenvolvimento de texto, o texto não tem esse desenvolvimento. Entenderam? E quando a gente está dentro de um discurso, conversando, ou escrevendo, aquilo que você fala tem que ter sentido. Aquilo que você fala tem que dizer algo para alguém. E se você usar um discurso como esse da música do Biafra, eu tenho certeza que o seu interlocutor não vai entender o que você está dizendo. E se ele não entende, é porque o texto não tem coerência. Então, é sobre isso a aula de hoje. Sigamos.
O que é um texto? Vamos analisar primeiro o que é texto, né? As pessoas dizem, o que é texto mesmo? É tudo que eu escrevo? Calma. Texto não é uma simples sequência de frases isoladas, como você observou naquela letra de música. O que o Abu Biafra fez ali foi uma sequência de frases isoladas. Então, eu não posso dizer que exista um texto porque faltou aquilo que a gente chama de unidade linguística com propriedades estruturais específicas. Logo, texto é uma unidade. O que é unidade? Uma coisa única, completa, né? Uma unidade básica de manifestação da linguagem. Então, se eu não consigo articular de uma maneira que eu consiga desenvolver um texto lógico, dar uma sequência, um encadeamento das minhas ideias, eu não vou conseguir passar mensagem. E se eu não consigo passar mensagem, quando falta qualquer um dos elementos da mensagem, é porque está tendo ruído comunicativo. E o ruído atrapalha o entendimento da comunicação. Se não consegue entender a comunicação, não tem texto, tá bom? Então, vejam só. Se você observa essa imagem, quem disse que imagem não é texto? Imagem é texto. Se a imagem conseguir transmitir uma mensagem, ela é um texto. Então, você vê aí uma imagem de uma criança tampando os ouvidos, porque ela não quer ouvir o que a mãe está dizendo. A mãe está com o dedo indicador voltado para a criança, com uma expressão nada boa. Provavelmente está dizendo coisas temíveis à criança que não quer ouvir. E se eu perguntasse a você, o que essa mãe está dizendo? Como você transformaria essa imagem em texto? Você conseguiria fazer a transformação dessa imagem em texto escrito, em palavras? Você consegue. A gente consegue pegar uma imagem e traduzir em palavras. Vejam só, eu coloquei aqui um exemplo do que poderia ser o texto da imagem. Seria mais ou menos isso. Será que a mãe estaria dizendo isso? Menino, venha para dentro. Coisas que mãe falam, né? Olho sereno, vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a benção a seu pai. Já para a cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Tome modos. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. De que você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Desça daí, menino. Me prega cada susto. Pare com isso. Joga isso fora. Uma boa surra dava jeito nisso. Eita, que a mãe agora abusou, né? O que é que você andou arranjando? Quem lhe ensinou esses modos? Passe para dentro. Isso não é gente para ficar andando com você. Aqui seriam algumas situações de frases isoladas. Você observa também que, apesar de haver sentido na frase, né, nas falas, você pode isolar cada frase como um elemento único. E se você pegar o texto como um todo, ele não tem uma sequência lógica. Se a mãe começa dizendo, menino venha para dentro, olho sereno, ela deveria dar continuidade a essa ideia. A ideia do menino ir para dentro de casa e evitar o sereno. Você pode ficar com resfriado, não é legal, não é isso? Mas você vê que a sequência são todas frases isoladas. Se você pegar cada frase que tem no texto, ela não tem, primeiramente, uma coesão. Ela não tem nada que associe uma ideia com a outra. Então, se não tem associação de ideia, já pecou no critério coesão das ideias. E tem mais. Como não existe uma sequência temática, tá bom? A gente não consegue dar uma sequência ao que ela está falando, então é porque o texto faltou coerência. Então, isso acontece tanto na letra de música, na poesia, como acontece no dia a dia, na nossa fala. Quando alguém chega para você e diz assim, falou uma farmácia e eu não entendi, um comprimido. Ela quer dizer exatamente que tudo que você falou não teve sentido. E quando não tem sentido, é porque faltou unidade linguística. E se faltou unidade linguística, é porque o texto está com problema de coesão e de coerência. Então, é isso que nós temos que evitar. Nem sempre que a gente produz texto, ele precisa ser assim. Ele não precisa ser uma sequência de frases isoladas. Não pode, não precisa e nem pode ser uma sequência de frases isoladas. Porque cada uma dessas frases aqui
ela você pode isolar porque ela é um contexto diferente. Onde é que você estava? Ora, se o menino estava no sereno, onde é que você estava? Agora chega, menino, tenha certa paciência, mas o que é que o menino fez para agora chega? Certo? Então, ou seja, você vê um monte de frases que se aplicam todas. Isoladamente, qualquer uma dessas frases se aplica a esse contexto. Mas juntas, elas não formam um texto coeso e um texto coerente. Entenderam? Sigamos. Ainda perguntando sobre texto, e se você entendeu a mensagem do texto, da imagem, das palavras, vejam só. O texto se trata de uma unidade linguística dotada de sentido completo. Então, eu só tenho um texto quando essa unidade me dá um sentido completo. Esse sentido completo é aquilo que a gente chama de coerência textual, não é isso? Se não tem um sentido completo, o texto não tem coerência. Em um determinado contexto, o contexto quer dizer a situação comunicativa, cuja finalidade seja a intenção. Todo texto tem que ter a intenção de transmitir alguma mensagem. Se você não tem intenção de transmitir mensagem, que texto você gera? É a mesma coisa de você encontrar com alguém e você não tem assunto para falar, e aí você olha para o céu e você diz, nossa, mas está calor. Aí o outro responde, parece que vai chover. Ou seja, frases isoladas, sem contexto, sem continuidade, são frases com problema de coesão e de coerência, tá bom? São forma de texto. Por exemplo, uma imagem verbal, ela pode ser um texto. Vejam só aqui, ó. O que é uma imagem e o que quer dizer, professor, imagem não verbal? Que são as imagens sem palavras, certo? Como você viu aquela imagem isolada, olha só. Essa imagem que você está vendo agora, por exemplo, é a imagem de um clima, né? É a imagem daquelas que a gente vê geralmente nas previsões do clima. Não tem palavras, mas tem mensagem. Por quê? Primeiro, você identifica o mapa do mundo, os continentes, certo? Você está vendo aqui, olha, a América do Sul, a América do Norte, você está vendo a África, você está vendo a Ásia, você está vendo a Europa. Então, nós temos aí as imagens dos continentes. E você vê símbolos. O que quer dizer símbolos? Você vê nuvens, você encontra nuvens, você encontra nuvem com sol, você encontra apenas nuvem, você encontra apenas lua, lua com nuvem chuvosa, nuvem já cinzenta com respingos, não é isso? E encontra também nuvens carregadas com raios. E também encontra aqui, ó, apenas sol, o sol isolado. Qual é a leitura que você faz? Olha, se eu estivesse no seu lugar, eu faria a seguinte leitura. Primeiro, no continente norte-americano, que é todo esse, né, aqui nós chamamos de América Central, todo o continente norte-americano, eu diria que na América Central nós vamos ter um tempo chuvoso. Já na América do Norte, nós temos um pouco de dias nublados. Na América, aqui nessa região da Groenlândia, região mais fria, tem nuvem, tem sol, ou seja, um tempo estável. Se você pegar essa parte mais fria da Europa, é chuva, frio, neve. Olha as florzinhas aqui mostrando neve. Aqui, olha, à noite, você vai para cá, né? Tá tranquilo, noite limpa, com a lua visível. Agora aqui é noite chuvosa, ó. No mesmo horário que aqui é dia, aqui é noite chuvosa. E aqui você tem um sol com nuvens e com frios. Olha só os respingos aqui mostrando frio. Já nessa região aqui do meio da África, o que é que você vai encontrar? Chuvas pesadas com trovões. E no Brasil, professora, na América do Sul, o que é que a gente vai encontrar? Sol limpo, muito sol, muita praia nesse continente. Muita praia, muito sol. Ou seja, nós temos apenas uma imagem. Não temos aí a presença de palavras, mas você pode fazer uma leitura e uma interpretação. E tudo que eu posso fazer uma leitura e uma interpretação, eu chamo de texto. Tem mais alguma imagem? Tem.
Vamos ver agora outro tipo de texto. Existem textos também que eles vêm acompanhados das duas coisas. Ele tem tanto a imagem, ele tem o texto verbal, que é o texto escrito, tá bom? Quando vem palavras, você chama de texto verbal. E também tem um texto não verbal, que é aquele que vem acompanhado das imagens. Logo, uma tirinha representa muito bem isso. Aí você vê aqui o Calvin diante de dois adultos. Os adultos são representados apenas pelas pernas. Essa figura de linguagem você chama de metonímia, né? A parte pelo todo. Um dos adultos diz: o psicólogo só vai conversar. Olha aqui, isso aqui é texto verbal. O psicólogo só vai conversar. O Calvin, já isolado dos dois adultos, diz: o adulto continua falando. Você vai dizer o que está passando pela sua cabeça. Para quem? Para o psicólogo. Veja só como tem unidade temática e tem a sequência lógica, né, das ideias. Olha, o psicólogo só vai conversar. Você vai dizer o que está passando pela sua cabeça. Aí o Calvin diz: tá bom, respondeu ao que o pai diz. Aí virou-se para o outro lado, que aqui deve ser o psicólogo, e o Calvin, já que o pai disse: você vai dizer apenas o que está passando pela sua cabeça. O Calvin olha para o psicólogo e diz: pela coceira deve ser piolho. Pronto, ele acabou de dizer o que está passando pela sua cabeça. Ou seja, o pai falou o que está passando em sua cabeça no sentido conotativo. O que é conotativo é o sentido figurado, tá bom? Então, ele falou em sentido figurado: diga o que se passa pela sua cabeça. E o Calvin, quando responde: na minha cabeça tem coceira, deve ser piolho. Ele levou a mensagem do pai, essa mensagem do pai, para o sentido denotativo. E o que é o sentido denotativo do texto? É aquele sentido lógico, né? É o sentido real. Então, no sentido real, o que passa na cabeça do Calvin é apenas piolhos. Vejam só, a criança interpretando aí ao pé da letra. E nós temos aqui um terceiro tipo de texto, que são textos que mantêm estrutura mínimas significativas. Tipo aquele oi. Tipo aquele bom dia. Outro dia eu falei assim: bora transformar esse grupo, vamos mudar o nome do grupo, em vez de ser grupo família, vamos colocar o grupo do bom dia, porque todo mundo só chega e dá bom dia. Depois dá uma boa tarde, depois uma boa noite. Certo? Então, nós temos também textos dentro dessa estrutura. A estrutura mínima significativa, mas tem que estar, lembrando, tem que estar dentro de um contexto. Se essa estrutura mínima não fizer parte de um contexto, ela também não se transforma em texto. Ou seja, você pode dar um oi no grupo. Você está lá no grupo dos seus amigos e diz: oi, boa tarde. Estrutura mínima, texto mínimo. E as pessoas vão responder a você, porque compreenderam a mensagem. Mas se você encontra um papel na rua escrito oi, boa tarde, um papel jogado na rua com oi, boa tarde, não está inserido dentro de um contexto. Você pode tê-lo encontrado pela manhã, pela noite, não é isso? Então, não vai fazer sentido. Para haver sentido, tem que ter sempre o contexto. E o que é o contexto? É a situação comunicativa. E a gente vive, ao longo dos nossos dias, várias situações comunicativas. Situação comunicativa com a família em casa, situação comunicativa com os colegas de trabalho, situação comunicativa com os chefes no trabalho, situação comunicativa com estranhos na rua. Então, a gente tem que saber empregar perfeitamente a nossa linguagem dentro dessas situações, nem mesmo que sejam textos mínimos, mas que eles tenham um sentido. Como seriam, então, textos com estruturas mínimas significativas? Olha como ficam. Quando você diz silêncio, está no hospital. E no hospital você encontra essa placa bem aqui, ó. Você está no hospital e na placa diz silêncio. Isso aqui é um texto, porque tem um contexto, que é um hospital, que é um lugar que exige silêncio, não é isso? Aí você está no trânsito. Aí você entra num beco bem estreito. E lá no final do beco você encontra uma placa que diga siga. Ou seja, tem saída. Você não precisa voltar. Ou seja, está dentro de um contexto, então tem sentido.
certo? Você está no mesmo trânsito, enquanto aquela placa vermelha que diz assim, pare. Se você não parar, você pode causar até um acidente, correto? Então, estruturas mínimas significativas também são textos, contanto que sejam inseridas dentro de um contexto. Vejam só, a gente acabou de analisar 3 tipos de texto. Texto sem nenhuma palavra, mas carregado de sentido. Texto com imagens e com palavras, mas também carregado de sentido. E textos mínimos, formado por uma frase apenas, mas que tem sentido. Não é isso? Aplicada dentro das situações comunicativas, ela faz todo sentido. Agora você imagina se você está dentro de uma boate com os amigos, festejando, gritando, cantando alto e colocam lá uma placa silêncio. Não tem lógica, não tem sentido, vai estar fora de contexto, não é isso? Ficaria fora de contexto. Digamos que você agora chegou num corredor e tem um muro de 4 metros à sua frente, sem nenhuma saída, e tem a placa siga. Ficou fora de contexto, porque não tem para onde você seguir, certo? E se você estiver fugindo de um ladrão, aí você encontra a placa pare, também não vai ter sentido, porque fica fora de contexto. Então, na verdade, o que eu quero dizer a vocês é que o que dá sentido ao texto, para que haja um texto, para que haja um sentido completo, tudo e qualquer situação, textos sem palavras, texto com imagens e com palavras, textos com o mínimo de palavras o possível, não é isso? Tudo isso só tem sentido se estiver inserido no contexto. Então, para haver texto, tem que ter contexto. E o que é o contexto? É a situação comunicativa. É o momento que você está, com quem você está, o que está acontecendo, o que você está lendo, falando ou escrevendo. Isso é o contexto. Sigamos. Ainda falando de outras formas de textos. Já falamos de texto só com imagens, falamos de textos com imagens e com palavras, falamos de texto com a estrutura mínima possível, mas tem também textos que são conversas em chats virtuais. Aqui mesmo no chat do YouTube, né? Olha só a Camila colocando boa noite. Primeira aula de língua portuguesa com a professora Udalene. Isso aqui é um chat virtual. E ela escreveu um texto significativo. Quando ela bota boa noite, é porque nós estamos à noite. Imagina se ela colocasse isso amanhã de manhã. Dá um tilt aí na cabecinha da Camila. E de manhã cedo, na aula do turno da manhã, ela coloca boa noite. Aí todo mundo estranha, fica fora de contexto. E fora de contexto, o texto perde o sentido. Se o texto perde o sentido, acontece o quê? Incoerência textual. Entenderam? Quando ela diz primeira aula de língua portuguesa com a professora Udalene, fez sentido. Mas se não fosse a primeira aula, se nós já estivéssemos no terceiro horário e a Camila colocasse primeira aula de língua portuguesa com a professora Udalene, não era a primeira aula, né? Seria a terceira aula. Ficaria o quê? Fora de contexto. Então, para que haja um sentido naquilo que você diz, é preciso que o que você diz corresponda a um contexto. Aqui eu peguei um print de uma conversa de WhatsApp, todo mundo conhece bem o que acontece nas conversas de WhatsApp. Aí a pessoa diz, havia falado antes, oi, tudo bem? Provavelmente essa disse, né? Oi, tudo bem? E a pessoa respondeu, tudo bem, sim, obrigado. Olha aí, Marquinha visualizou e respondeu assim, ó, tudo bem? A outra disse, não, estou com frio. Esse disse, tudo bem, sim, obrigado. Outra pessoa pegou e respondeu a pergunta, tudo bem? E disse, não, estou com frio. Então, não está tudo bem. Você observa que nós não temos aqui a estrutura mínima significativa, o pare, siga, silêncio. Tem um texto, certo? Que assim, isoladamente, sem você saber o que está acontecendo, fica sem sentido. Mas se você pegar a linha da conversa, a linha de raciocínio do que eles estavam falando e ver as mensagens, aí faz todo sentido. Outro tipo de texto que a gente se depara na vida são textos que são símbolos, textos que são sinais comunicativos. Professora, sinais comunicativos, símbolos são texto?
Qualquer unidade linguística que tenha sentido completo e esteja inserido no contexto é um texto. Por exemplo, olha esse símbolo ali. Se você estiver diante de uma escola, você está dentro do automóvel e você se depara com essa placa. O que a placa quer dizer? Passagem de pedestre. E ela só quer informar que tem passagem de pedestre, então você pode passar a 180 por hora? Não. Quando você visualiza essa placa, primeiro ela é amarela. Amarela é advertência, cuidado, atenção, certo? Segundo, tem as faixas no chão e tem uma pessoa passando. Ou seja, naquele trecho que você está trafegando, é livre para passagem de pedestre. Se tem uma faixa de pedestre, a sua obrigação enquanto condutor de um veículo é diminuir a velocidade. Porque você sabe que ali a preferência é do pedestre. Poucas pessoas entendem isso. Gente, eu canso de parar nessa faixa de pedestre quando tem alguém querendo, do outro lado da pista, querendo atravessar, eu paro e dou preferência a ela, porque tem a faixa. Se tem a faixa, a preferência é do pedestre. Eu paro, mas quem disse que o carro que vem do lado para? E quem disse que a moto que vem na outra faixa vai parar? E aí, como é que o pedestre atravessa? Se uma pessoa parou e os outros dois continuam trafegando, não é isso? Então, as pessoas que estão passando por essa faixa com desatenção, com toda velocidade, sem diminuir a velocidade e sem parar, principalmente, para dar passagem ao pedestre, elas é que estão fora do contexto. Elas é que não souberam ler e compreender a mensagem do texto. Elas precisam voltar à autoescola e ter um pouquinho mais de aula sobre legislação de trânsito, né? Certo? Vamos lá. Temos também outros tipos de textos que não são símbolos nem sinais comunicativos, mas são gestos e são expressões corporais. Isso aqui, por exemplo, é a competência 3 de linguagem, né? Na prova do Enem, é a competência 3 de linguagem. Quando você fala de expressões corporais, quando você fala de toda a mensagem que é passada através de gestos, sinais, expressões corporais, fisionomia, tudo isso passa mensagem para a gente. Olha o exemplo aqui, certo? Você vê uma imagem dessa. O que quer dizer essa imagem para você? Uma imagem de duas mãos, uma mão segurando a outra. Essa imagem tem vários sentidos. Você pode entender que as pessoas estão juntas, estão unidas. Venha comigo que eu te ajudo. Você não está sozinho. Olha só. Quantas mensagens podem produzir apenas um gesto? Você estender a mão para alguém. Você está no trânsito. Aí tem uma pessoa do seu lado com dificuldade de movimento. Aí você coloca a sua mão de lado e estende para ela. O que quer dizer esse gesto? Quer dizer, venha comigo. Eu ajudo você a atravessar essa rua. Você nem precisou falar tudo isso. Você só precisou estender a mão. E a pessoa pega na sua mão porque ela confiou e você vai ajudá-la a fazer essa travessia. Então, isso também quer dizer um texto, tá bom? Texto não é sempre palavra, texto é situação comunicativa. Quando você estende a mão para alguém, você está sinalizando positivamente que quer ajudar a pessoa, não é isso? Então, tem um sentido. Se tem sentido, se tem mensagem, é texto. Tem textos que não tem gesto, não tem expressão, não tem sinal, não tem símbolo, não tem palavras, mas tem sons. Sons que têm representação, sons que têm sentido. Professora, me diga um texto que tenha sentido apenas com som, apenas com barulho, sem gesto, sem imagem, sem palavra, somente o som. Olha, eu vou mostrar a imagem porque eu não posso reproduzir o som. Vejam só. Você está no trânsito e você buzina bibi, bibi, bibi. Primeiro você fazer isso, você é um mal educado. Né? Primeiramente, você é mal educado, dependendo da situação. Mas se for uma situação em que você está passando, certo? E a pessoa desavisadamente, sem perceber, cruzou a sua frente, você tem a obrigação de buzinar, porque não dá tempo para você parar. Tem que alertar quem está na frente. Agora, se você estiver fazendo isso aí, bibi, 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 porque parou na frente da escola e quer que seu filho venha sair para entrar no carro, você é mal educado. O correto é você estacionar e pegar a criança e não ficar na porta da escola, bibi, 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 como acontece no nosso dia a dia. E nós temos também
outro tipo de texto, que são todos os textos que são escritos, todos os textos que são falados, todos os textos que são mistos e que tenham sentido. Também são textos, como esse que você está vendo aqui. Uma frase completa. Falar de amor, todos falam. Sentir esse amor, só alguns. Olha aí, não é uma estrutura mínima significativa, não é isso? É um texto escrito, está totalmente na ordem como deve ser feito, iniciando com letra maiúscula, terminando com ponto final, demarcando a pausa da vírgula e passando a sua mensagem. Uma mensagem de amor. Falar de amor, todos falam. Sentir esse amor, só alguns. Alguns o quê? Alguns sentem. Por que não repetiu sentem? Porque fica desnecessário você repetir uma vez que o texto, né, já indica esse sentido, tá bom? Então, isso aqui que a gente chama são tipos de texto. Para você não achar que para ser texto tem que ser exclusivamente escrito. Eu me lembro que quando eu estudava aí a série que vocês estão fazendo hoje, 7º, 8º ano, 6º, 7º ano, não é isso? No meu entendimento, quando falava de texto, era um texto escrito. Hoje não, hoje eu tenho outra concepção. Quando fala de texto, é o meu gesto, é a minha expressão facial, é uma placa de trânsito, é um som que eu escuto, é uma mensagem que chega pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, certo? Então, nós temos aí várias formas de fazer e produzir texto. Agora, o que não pode faltar no texto é a coesão e a coerência textual. Então, os elementos responsáveis pela textualidade, para que haja essa textualidade, é necessário que haja esses elementos. Primeiramente, coesão. Coesão quer dizer ligação, elo, associar as ideias. Então, quando você consegue associar uma ideia à outra, você está fazendo a coesão textual. O que não pode faltar no texto é coerência. E coerência é o sentido. O que o texto quis dizer, qual é a mensagem que ele transmite. Seja ele oral, seja ele verbal, não verbal. Não pode faltar ao texto informatividade. O texto tem que dizer alguma coisa, que é a própria mensagem, né? A informatividade é a própria mensagem do que o texto quis dizer. O texto não pode deixar de ter situacionalidade. O que é isso? É a situação comunicativa, é o porquê, é a causa, é o motivo de você produzir aquele texto. Você só faz um texto quando você tem a situação, quando tem uma motivação para isso. A intertextualidade, o que é isso, professora? É a ligação entre textos, não é isso? Intertextualidade quer dizer que é o diálogo que existe de um texto com outro texto. Então, tem que ter intertextualidade, tem que ter a intenção. Por quê? Qual a causa? Por que eu escrevi? Para que eu escrevi? Finalidade, causa ou finalidade, né? Para que foi escrito esse texto? Qual foi a intenção comunicativa? Opa, finalidade é só um L. E tem que ter aceitabilidade, que é exatamente o entendimento. O entendimento. Se você fez um texto, se você gesticulou, se você assoviou, se você fez qualquer coisa e não houve aquilo que você chama de feedback, sem feedback, o texto não alcançou a sua comunicação. E isso é a aceitabilidade. Vamos analisar aqui essa tirinha, que um dos personagens meus preferidos da Turma da Mônica é o Chico Bento. Vejam só a imagem. Primeiro, quando você encontra um texto misto, o que é texto misto, professora? Tem palavras e tem imagens. Você lê primeiro as imagens. Na primeira imagem, você tem movimento, o Chico Bento está se movimentando, empurrando um carrinho de bebê. Ao lado, você vê um homem também da roça, também está em movimento, oferecendo uma flor para uma garota que está, olha as mãozinhas e o rostinho dela, está toda derretida aí com o recebimento de uma flor. Agora você lê o texto. O Chico Bento diz assim: ah, se um menino, veja que ele usa a linguagem coloquial, que você também pode chamar de dialeto. É o dialeto caipira, tá bom? O dialeto caipira das pessoas que moram
geralmente na zona rural. Então, o Chico Bento diz, se um menino a resolver paquerar você, arranjo o maior brigueiro. Ele está falando isso não com a Rosinha lá que está recebendo flor do rapaz. Ele já está divertindo para a criancinha que ele leva aqui dentro do carrinho, que pode ser a própria irmã, tá certo? Anoitece, as minhas irmãs aparecem para me saudar. Aí você vê aqui a menininha no berço e as estrelinhas, olha só, um monte de estrelinhas brilhando no céu, refletindo, e ela nesse diálogo com as estrelas, né, chamando as estrelas de minhas irmãs. Mas agora ela está sorrindo e na outra imagem, na sequência, veja a sequência das tirinhas é sempre essa aqui, tá bom? Na sequência, você vê que a expressão facial, que eu falei para vocês, expressão facial também é texto. Não é isso? Você tem um texto com palavras, você tem um texto com imagens, mas você tem o texto também das expressões faciais. Agora, a expressão facial da menina modificou um pouco. As estrelinhas continuam ali, certo? Mas a menina ficou assim, olhando surpresa para as estrelinhas. Na tirinha seguinte, você vê aqui na legenda. Isso aqui chama de legenda, tá bom? Esse texto que fica em cima, isso aqui, ó, é legenda. Aqui é balão de diálogo, saber dar o nome a cada elemento do texto. Aí você vê na legenda, adoro a minha família. Olha, ela acabou de chamar as estrelinhas de minhas irmãs. E o que são irmãs? São parte da família. Isso ela está olhando para o lado de fora do berço. Quando ela olha para o lado de dentro da casa, admirando a beleza da casa, o que ela vê? Ela vê a mãe em movimento, levando algumas coisas na mão. Ela vê o irmão sentado à mesa com o pai, jogando aqui um jogo de tabuleiro, né? Então, ela, ao invés de se contentar só com a imagem lá de fora das estrelas, ela prefere olhar a realidade, valorizar o cotidiano, valorizar a família. Então, ela acaba concluindo o quê? Que existe beleza também dentro da sua própria casa. É assim que a gente faz a leitura de um texto, quando esse texto permite para a gente a compreensão lógica e contínua. Daqui a pouco a gente continua falando sobre coesão e coerência textual. Até já.